Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Hoje eu quero falar, dentro da modalidade dos livros históricos, falar sobre o primeiro livro de Samuel, né? O primeiro livro de Samuel, também quero colocar já no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, tudo junto, né? Uma só obra, né? O primeiro livro de Samuel. Embora os dois livros de Samuel recebam seu nome, né, por ser ele figura principal dos primeiros capítulos, né, Samuel não poderia ter escrito mais do que uma parte de 1 Samuel, já que sua morte é registrada no capítulo 25. Né? O fato de ter ele escrito um livro fica comprovado em 1 Samuel, capítulo 10 e 25, e também em 1 Crônicas, capítulo 29 e 29, indica que Natã e Gade também escreveram sobre os acontecimentos registrados em Samuel. Contexto histórico. Samuel emergiu como o último juiz do período do juízo, que durou cerca, o livro de Juízes durou cerca de 350 anos, aproximadamente. O livro cobre um período de aproximadamente 115 anos, da infância de Samuel ao início do reinado de Davi, surgindo no cenário civil religioso de Israel, num dos períodos mais negros da história israelita. Samuel convocou o povo a um reavivamento do verdadeiro culto a Javé. Ele foi também um estabelecedor de reis ungido, tanto ungiu a Saul quanto também ungiu a Davi. Assim, o livro de 1 Samuel fornece um elo entre juízo e a monarquia, Também trabalhando a questão também voltada agora no livro também, no segundo livro escrito por Samuel, nós temos aqui no segundo livro de Samuel, temos uma visão panorâmica do livro. A história da vida de Davi vai de 1 Samuel, registrado no capítulo 16, versículo 1, onde que tem aquela unção, e vai até 1 Reis, capítulo 2, versículo 11. O segundo livro de Samuel começa com a morte de Saul e a unção de Davi em Hebrom como rei de Judá por 7 anos e meio. E voltando, o livro cobre todo um período dinâmico e especial relacionado a uma história de reis, a história de Samuel, a história de Ana, a história de Eli, a história dos filhos de Eli, uma história que acontece num período muito turbulento, mas que nos traz registro muito importante para nós nos dias de hoje. Então, colocando a questão para que se segue, que a gente possa pensar, até porque analisando o conteúdo desses dois livros, que traz a autoria de Samuel. Então, o primeiro livro de Samuel narra a história dos dias do juízo, a história de Eli, vai até o capítulo 5, e a judicatura de Samuel até o capítulo 12, que termina logo após a morte, a coroação de Saul. O rei Saul falhou e Deus ordenou que Samuel ungisse Davi como rei de Israel em seu lugar. A partir do capítulo 16, a história de Davi passa a ocupar as páginas desse livro. Os grandes eventos do livro são a instituição da monarquia. A instituição da monarquia aparece lá no capítulo 10, versículo número 24. A escolha de Davi para reinar sobre Israel aparece no capítulo 16 e 1. E a vitória de Davi sobre Golias é registrada no capítulo 17, versículo 49 a 54. O segundo livro de Samuel inicia-se com a coroação de Davi e registra seus 40 anos de reinado. Nesse livro está o relato da conquista de Jerusalém, a fortaleza inexpugnável dos jebuseus, que está registrado no capítulo 5. Depois desse capítulo, o livro descreve a vida e o reinado de Davi, suas conquistas, a sua administração, seu pecado com Batseba, e os consequentes resultados desse pecado, como o estupro na própria família e o levante de Absalão contra seu próprio pai. Uma das coisas também que nós pegamos também aqui, o livro termina com a numeração do povo, e a compra do terreno para a construção do templo de Jerusalém, tarefa executada depois por Salomão.
Esses livros são citados no Novo Testamento. A passagem dos pães da proposição que o sacerdote deu a Davi aparece em Mateus capítulo 12, tá? E uma das coisas aqui nas passagens paralelas, né, de Marcos também aparece também 2, Lucas. Há outras citações como de 1 Samuel. E uma das coisas aqui, a expressão bem citada também, a expressão eu lhe serei por pai e ele me será por filho, né? 2 Samuel 7,14. É uma profecia messiânica que cumpriu-se em Jesus. Hebreus 1:5. Esse segundo livro revela pela primeira vez que o Messias viria da descendência de Davi. Mais adiante, a profecia torna-se mais clara. A partir dessa profecia, o conceito do Messias como descendente de Davi se expandiu no Salmo, nos profetas e cumpriu-se no Novo Testamento. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo de número 17, né? Possamos dar um esboço também do livro de Samuel, relacionado, né, o que o livro tem, né, que tem a profundidade aqui tão precisa, né? No esboço, aqui nós temos aqui a questão, né, a judicatura de Samuel, o nascimento e infância, que está registrado no capítulo 1 até o capítulo 3, Samuel como profeta e juiz, do capítulo 4 até o capítulo 8, o reinado de Saul, do capítulo 9 até o capítulo 15, né? Saul eleito rei, do capítulo 9 até o 12, a guerra contra os filisteus, do capítulo 13 até o capítulo 14, a missão de Saul contra Amaleque, do capítulo 15, Saul e Davi, no capítulo 16 até o 31, a unção e a popularidade de Davi, capítulo 16, Saul, Jonatas e Davi, a fuga de Davi, Davi sobre perseguição, guerra contra os filisteus e morte de Saul e Jonatas, registrada lá no capítulo 28, tem a famosa feiticeira de Endor, né, que eu vou fazer um vídeo só para isso, para explicar a questão se era Samuel ou não era Samuel, não é isso? O reinado de Davi, o reinado de Davi, 2 Samuel capítulo 1 até o capítulo 20, sobre Judá em Hebron, do capítulo 1 até o capítulo 4, em Jerusalém sobre todo Israel, isso começa no capítulo 5 até o capítulo 10. Os pecados de Davi e suas consequências é narrado no capítulo 11 e o capítulo 14. A rebelião de Absalão, do capítulo 15 até o capítulo 19. A revolta de Seba, né, do capítulo 20. E outras questões importantes que são registradas aqui são diversos acontecimentos no reinado de Davi. Israel, flagelado pela fome, no capítulo 21. 4 guerras contra os filisteus, capítulo 21. O cântico de Davi, o capítulo 22 até o capítulo 23. Os valentes de Davi, capítulo 23. Israel, flagelado por uma epidemia, registrada lá no capítulo de número 24. O livro registra toda essa história. Ressaltamos nesse vídeo aqui sobre 1 e 2 Samuel, né, que traz uma bela história que é de base histórica para o Antigo Testamento. Fala desse grande juiz, né, que é Samuel, era juiz, profeta e sacerdote. E de já terminamos. Queremos gravar o outro livro que vem pela frente, que é o livro de Reis, né? E até mais. Que Deus nos abençoe.